anos. E hoje nós vamos falar sobre odontologia pediátrica. Um dentinho só, um mínimo dentinho naquela mínima boquinha do bebê. Já é sinal para a primeira visita? Será a odontopediatra? Sim. Embora o tamanho da criança seja pequeno, a saúde dela não tem nada de diminutivo. Assim que o primeiro dente despontar na boca do bebê, já é hora de marcar uma consulta. E esse ato deve se repetir a cada 6 meses, como para nós adultos. Para esclarecer hoje algumas dúvidas, é que eu vou receber aqui a Cíndia Nara, de Fátima de Vardim. Seja bem-vinda, Cíndia. Obrigada, bom dia, tudo bem? Antes, deixa eu só fazer uma parte aqui, que todo mundo tira sarro e fala assim, a Cíndia é sua dentista? É. Né, Fabiana? É afinidade, não adianta, né? Mas... só você não pode dizer assim que é desde criança, né? Não, senão vai pegar mal. Senão vai pegar mal. Bom, vamos falar dos pequenininhos da odontopediatria, né? Quando que nasce o primeiro dente? Qual é o prazo normal? Normalmente é os 6 meses, né? É o prazo normal. Existe uma tabela, né? Dos 6, a partir dos 6 meses. Não quer dizer que se o bebê com 6 meses ainda não tenha dentes, não seja normal. Né? E também não quer dizer que se eles começarem a erupcionar com 4, 5 meses, né, também não seja normal. São exceções, como toda regra tem sua exceção, para mais ou para menos. Né? Então, mas o normal aos 6 meses. E se acontecer do bebê já nascer com dentinho? Que eu já vi casos, né? Exatamente. Aí a gente tem que fazer um exame clínico, né? Para ver se esse dente faz parte da arcada dos dentes permanentes ou se ele é um dente supranumerário ou extranumerário. Porque aí a gente tem que ver qual a conduta a seguir. Se esse dente vai ser removido, se esse dente ele tem, digamos, firmeza, né, dentro da cavidade, porque existe o perigo, por exemplo, quando o dente nasce e ele está mais molinho, digamos assim, existe o perigo desse dente se desprender e a criança aspirar. Né? O que é bastante perigoso. Então, na verdade, não é só uma questão de dizer, às vezes a criança está amamentando, machuca a mãe e tudo, mas é uma questão realmente de saúde para a criança, porque se esse dente não tiver, né, totalmente inserido e ocorrer de uma aspiração, né, e for para o pulmão, então é uma questão bastante perigosa. Então, na verdade, isso a gente tem que fazer uma avaliação clínica para ver se o dente faz parte dessa dentição decídua, se ele é um extranumerário, o que vai precisar fazer, se precisa de remoção ou não, né? Pode ser removido mesmo que a criança não tenha 1 mês ainda. Já tive casos, né, dos dentes presentes antes mesmo, que são, né, chamados dentes natais, né? Mas é raro isso, né? Mas é raro, não é uma coisa assim com frequência, né? É mais raro. Tá. Vamos generalizar aqui e falar os casos mais comuns, né? Coceira, febre, aquela babinha constante. Isso é sinal que os dentinhos estão vindo? Pois, olha, a questão da criança babar, porque fica um tanto quanto irritado. Então, às vezes, a coceira da gengiva é normal, o babo também. A febre, na verdade, não são todas as crianças que têm o episódio de febre, né? Nem sempre, às vezes, também uma diarreia, uma coisa. Normalmente, antigamente associava-se mais, mas com estudos foram vendo que não são sintomas frequentes, não são todas as crianças que sentem. Existem crianças que têm a erupção normal e não sentem nada. A não ser a questão do babo, de começar a colocar tudo dentro da boca, a morder, porque realmente é um incômodo, né? Mas acabam sendo sintomas que você pode considerar como, né, precedentes à erupção dos dentes. E a mãe passa alguma coisa ou não? Não, o que a gente indica é que usem aqueles mordedores que tem o silicone ou que tenha líquido dentro, você coloca no freezer, porque o gelado, na verdade, ele vai aliviar aquela sensação de coceira. Eu, particularmente, não prescrevo nada com medicação, com anestésico. Eu acho que só a questão, e a própria, aquela dedeira de silicone que a gente indica para as mães fazerem a limpeza inicial da cavidade oral, a mãe pode usar aquela dedeira para massagear.
A gengiva, então isso também vai aliviando. Claro que se houverem episódios de febres, febrículas que a gente chama, né, que não passam de 37 graus, a gente prescreve um antitérmico também, né? Tá. Cíndia, você falou aí da dedeira, com que idade ou quando começa a fazer essa higiene bucal no bebê? Desde bebezinho, antes que tenha o primeiro dentinho. Tá. Por quê? O que a gente recomenda? Para acostumar e criar o hábito na criança dessa manipulação oral. Então, quando não tem dentes, pode fazer uma vez por dia. Então, normalmente a gente diz assim, então faz durante o banho, né? Aproveita aquela hora que você dedica ao teu bebê, né? Então você vai, limpa a cavidade oral, pode até não necessariamente ser com a dedeira de silicone, pode ser até com uma fraldinha de boca, né? Tá. Você enrola no teu dedo e vai fazendo com cuidado, você vai limpar as bochechas, a gengivinha, você começa já a limpar a língua para criar esse hábito, para acostumar. Porque tudo que você, né, coloca hábito desde o começo, desde o início, então acaba acostumando, né, mais fácil. Tá. Toda mãe sabe dessa briga aqui, que os odontopediatras recomendam, e a gente fica super assim. Tem que escovar o dentinho depois que ele mama, deita para dormir. Com certeza, né? Escovar ou fazer higiene. É essencial, porque até na tua edição anterior da revista, a gente falou sobre cárie de mamadeira, né? Não necessariamente a mamadeira, mas a cárie que é provocada pelo resto de leite que fica na boca da criança. Então, tem que, né? Lógico, é difícil, eu sou mãe, você sabe que às vezes a gente, né, dormiu também. Mas é uma questão de saúde, porque você vai evitar, né, possíveis lesões que vão ser desenvolvidas durante o período de sono. Só que assim, a gente, na verdade, sempre indica para a mãe o seguinte, a criança, né, no início ela mama, mas a partir do momento que ela começa a ter os dentes, a gente já vai estimulando para que essa mamada noturna, né, seja já cancelada, excluída. Tá. Porque a criança também precisa de uma noite de sono, né? Então, mas enquanto você não consegue retirar essa mamada noturna, você tem que fazer a higienização todas as vezes que mamar. Não é uma única vez. Se a criança mama 4 vezes na noite, a mãe vai ter que fazer higienizar 4 vezes. Tá. Com que idade eles já começam, a gente já pode incentivá-los a fazer a higiene sozinhos? Bom, normalmente a gente, eu falo para as mães que até 7, 8 anos, a criança precisa de uma escovação supervisionada, pelo menos uma. Tá. É lógico que, né, você a partir de 6 anos, você já começa a deixar a escovar sozinho, mas você tem que supervisionar. Porque eles não têm a coordenação e você tem que fazer, né, existem técnicas de escovação que a gente orienta, né, existem várias técnicas e a gente vai orientando de acordo com cada criança, com necessidade que a gente vê como que eles começam a fazer escovação, né. Então é importante que até pelo menos 7, 8 anos a mãe faça uma escovação supervisionada. Na verdade, a gente tem que acompanhar sempre, porque aí, a partir dessa idade, tem um período na adolescência que eles ficam meio rebeldes, né? Eu atendo muito adolescente no consultório também. Tem a questão do uso da ortodontia, que você tem que ficar mais em cima, que você tem que, né? Os cuidados aumentam. Então, mas eu acho assim que até que a criança, né, pelo menos até 6, 7 anos, é importante que pelo menos uma das escovações seja realizado por um adulto. Ou pelo menos o adulto que esteja do lado vendo. Como que é, assim, ainda vale as bolinhas, os círculos? Ainda vale os círculos, né? Porque aí você massageia. Eu sempre falo para as crianças, né? Porque quando você escova com esse movimento, você não remove aquela placa que vai ficando perto da gengiva. E aí o que acontece? Vai provocando uma irritação de gengiva que, se não for removida essa placa, acaba ocorrendo a gengivite, né? Tá. Então, assim, o ideal é que você vá, né, leve seu filho até o odontopediatra. Para a gente, né, orientar, para a gente ver, adaptar qual a melhor técnica de escovação para a criança. Não é padrão também? Não é padrão também. Eu me lembro que nós gravamos uma matéria lá na Anifarma, exatamente falando sobre produtos higiênicos odontológicos para a criança. Então, tinha uma infinidade de modelos de escova de dente, creme dental diferente,
Como que a mãe sabe qual escolher? Porque eles querem de personagem, né? Eles querem a escovinha do... A escova infantil, ela tem que ser com cerdas macias, né? A cabeça pequena, então, porque às vezes compra uma escova maior, dizendo, porque é maior vai escovar melhor. Não, às vezes até machuca, né? A cavidade oral da criança é pequena. Então, existem as escovas infantis, são muito boas, existem da Johnson, a Oral-B. Hoje a gente tem uma infinidade, a própria Colgate desenvolveu escovas muito boas, né? A gente tem uma infinidade de marcas comerciais, mas desde que sejam cerdas macias e a cabeça pequena, né? E o que é mais importante, cada vez que a escova começar a abrir as cerdas, ela tem que ser substituída. Com a criança, essa substituição ocorre num tempo menor do que com o adulto, porque a criança às vezes acaba mordendo a escova, então ela vai deformando as cerdas. E as cerdas deformadas, elas não permitem uma higienização boa. Eu lembro de crianças assim, de ver, né, de sobrinho, ou mesmo em casa, eles vão escovar o dentinho, eles põem a escovinha? E ficam mordendo, exatamente. Então, é isso que, o que acontece? Danifica a escova. É lógico que se a criança começar, às vezes, a morder muito forte, pode ocorrer, às vezes, até uma fratura, né, de esmalte. Não é uma coisa com frequência, as mães não precisam ficar preocupadas com isso, porque é normal, a criança morde mesmo, né? Mas o que acontece é que aí a gente tem que orientar, dizer, olha, não pode ficar... E quando eles são bem pequenos, né, até os 3 anos, 4 anos, eles mordem muito. E também é ideal, então, Fabiana, que faz assim, que tenha uma escova para a criança escovar e uma escova para a mãe fazer a escovação. Como se fosse uma para ela brincar. Uma para ela brincar, para começar a estimular o hábito da escovação, já desde o início, né, eu sempre oriento isso. E especialmente a troca quando essa escova começar a ficar com as cerdas deformadas. Tá. A pergunta que não quer calar. Chupeta, chupar o dedo, traz malefícios para a dentição? Com certeza. A gente chama de hábitos deletérios, né? A chupeta acaba sendo, às vezes, um mal necessário, a mamadeira, né? Mas tudo tem seu tempo certo, né? Existe um tempo em que você tem que tirar o hábito. Agora, o que a gente tem mais problema, realmente, é a sucção digital. Porque aí o dedo não tem como você tirar fora, né? Então, às vezes, a gente opta até pelo uso de aparelhos com impedidor, né? Que é uma grade palatina que a gente faz, que seria a ortodontia preventiva, né? Mas para ele não ficar colocando o dedo, porque... E a chupeta, né? Claro, quando a criança faz o uso de chupeta, a gente indica as chupetas ortodônticas, que elas têm por fases, né? Até 6 meses, dos 6 aos 18 meses, e assim vai. E trocando. Mas, quanto antes a gente remover o hábito da chupeta, melhor. Tá. Né? Para a gente terminar aqui, as crianças que têm dentinhos de leite já podem usar aparelhos ortodônticos ou a gente não recomenda? Então, existe na ortodontia, a ortodontia preventiva, como eu falei há pouco, e a ortodontia corretiva. Tá. A ortodontia corretiva, que seriam os aparelhos fixos, né, você só usa com os dentes permanentes. Em alguns casos, a gente pode até começar na dentição mista, que a gente chama, que é a fase da troca. Na dentição decida, nos dentes de leite só, os únicos aparelhos que a gente pode usar e que quando são necessários, é lógico, são os preventivos, que às vezes são aparelhos móveis, às vezes são para corrigir uma mordida aberta, uma mordida cruzada, que aí a gente já tem que interceptar antes de se tornar, né, de ter toda a dentição permanente. Então, a gente pode usar, mas não é a ortodontia fixa, é a ortodontia preventiva, com alguns aparelhos móveis, né? Às vezes a gente usa um fixo que é uma banda só colada, né? Depende dos casos que tem. Cada caso é um caso, né? Mas assim, a ortodontia fixa jamais é colocada em dentes de leite, né? Tá. Para a gente terminar esse bate-papo aqui falando de dentinhos dos pequenininhos, das crianças, o que acontece se um dente de leite quebra? Tem que remover? É consertado? Como que é? Assim, depende do quebra, né, da fratura, digamos assim. Ele pode quebrar por uma batida, por um trauma. Que é o mais né, comum, que é o mais comum. Então, depende da extensão desse trauma.
né? Às vezes a gente consegue fazer até reconstitui direitinho, restaura, mas tudo depende da extensão e se há envolvimento, comprometimento da polpa do dente, que seria o nervo do dente, né? Então aí a gente tem que partir para um tratamento mais delicado, digamos assim, fazer primeiro a terapia pulpar, mas eles podem ser restaurados. Não necessariamente que todo dente que quebra ou que frature, digamos assim, tenha que ser extraído, tenha que ser realizado a exodontia. Existem casos, todos eles a gente tem que avaliar para ver qual o procedimento melhor a ser aplicado na criança. Ok, adorei te receber. Obrigada. Olha, eu conversei aqui com a odontopediatra Cindianara de Fátima de Vadim. Eu vou passar o telefone do consultório. É 3223-2007. Isso. E hoje, além de esclarecer as dúvidas aí das mamães de primeira viagem, o alerta é que você leve o seu filho, desde bebezinho, regularmente ao dentista. Você cria o hábito da boa higiene bucal. A criança perde o medo, o pânico, né, quando ele é acostumado desde pequenininho. E você vai ver que a qualidade da saúde bucal interfere na saúde geral da criança. O que muitas mães se enganam é que, dentinho de leite não precisa tratar. Precisa. É o grande perigo você deixar uma higiene mal feita na boca do seu filho. As doenças que podem ocasionar, os problemas mais sérios que vêm depois, tá bom? O telefone da Cíndia está no vídeo, 3223-2007. Ah, tem a página no Face? Tem a página no Face. Doutora Cindianara de Vadim. Isso. Lá eu tenho alguns, documento alguns casos que a gente faz no consultório, tipo como avulsão, tem um caso até de fratura que, né, é uma página assim bem pra mãe, amador, tá, legal. Não é uma página assim científica, nada, né, é uma para entender mesmo, para dar uma visão geral. Ok, assim, é só curtir lá no Facebook. Só curtir, né? Alguma dúvida a gente consegue responder através da página também. Legal, muito obrigada, viu? Obrigada, foi um prazer te receber. Adorei, adoro vir aqui. Que bom, a revista está chegando. A revista está chegando, semana que vem tá aí. Então, vamos lá, só na espera. Tá bom. Olha, hoje o alerta foi para você, que é mãe, que tem filho, que é vó. Cuida da higiene bucal dos seus filhos, tá bom? A nossa boca é a porta de entrada para bactérias, micróbios e muito mais. Se deixar tudo limpinho, cuidado, bonitinho, a saúde fica perfeita. Tá bom? Intervalo, vamos primeiro? Corre pegar um cafezinho ou uma água. Mas não sai daí. Hoje tem Óticas Carol, a gente vai conversar com o Dr. Rudolf, tem muita coisa para você. Até já.